tarde. Um motorista ficou enlouquecido depois de se envolver em um acidente na Avenida Amazonas, em BH, na noite dessa terça e ser preso pela PM. Ele dizia que não teve culpa na batida, mas, segundo os militares, dirigia perigosamente pela cidade, já havia provocado outro acidente e estava com sintomas de embriaguez. No local da ocorrência, ele falou, ou melhor, berrou com a nossa repórter. Na viatura, caminho do Detran, o motorista estava nervoso. Eu nunca fui preso, por isso que eu estou sendo preso aqui. Eu sou réu primário, eu não tenho motivo para me prender. Eu não tenho mandado de prisão para me prender, senhora. Ele está me prendendo à toa, ele não tem mandado de prisão para estar me prendendo, senhora. Aos berros, Cássio do Carmo Ferreira, de 20 anos, reclamou da ação da polícia e disse não ter culpa do acidente. Eu sou trabalhador, sou cozinheiro. Eu não tenho... A senhora invadiu com palha ali na minha frente, ali do nada, e os caras estão me prendendo à toa, senhora. Um soldado que havia acabado de deixar o trabalho no batalhão de trânsito nos contou que viu o acidente. Segundo ele, o rapaz seguia pela faixa do meio quando, de repente, foi para a esquerda e atingiu em cheio a traseira deste veículo que rodou na pista e causou o engavetamento de 3 carros que estavam parados no sinal. 2 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital João 23. No carro de Cássio foi encontrado um copo de vidro no banco do carona. Segundo a polícia, minutos antes, perto dali, o rapaz havia provocado um outro acidente. Ele colidiu contra 2 veículos em frente à porta do batalhão de trânsito. Continuou descendo em zigue-zague pela Amazonas, momento em que colidiu contra a Pajero. Ainda de acordo com a PM, a população ficou revoltada com o rapaz. Ele estava bastante exaltado, foi um pouco agressivo, inclusive, contra o militar. Havia populares que tentaram linchar esse condutor aí, mas tudo isso aí foi evitado pelo militar que presenciou todo o fato. Este sargento disse que o homem apresentava sinais de embriaguez. Álcool etílico. Por favor! Álcool etílico, bastante forte, cara. Dá bastante forte, estão sentindo, né? Eu senti. Olha aqui, por favor. Não deu outra, ficou preso. Um casal suspeito de assalto a um posto de combustível na capital foi perseguido pela PM durante a madrugada entre os bairros Santo Agostinho e Barro Preto. A mulher na garupa jogou o capacete na viatura que acabou batendo. Mas os fugitivos também se deram mal. Olha só. Eles se desequilibraram na moto e caíram na Araguari com contorno no Barro Preto e acabaram presos. Sabrina Lino da Silva, de 29 anos, e Anestaldo de Almeida Filho, de 27, ficaram feridos e foram levados para o pronto-socorro. A viatura bateu em um poste e os militares também tiveram ferimentos e foram levados para o hospital. O casal estava em uma moto Honda preta, igual a descrita pelas vítimas do assalto pouco antes, em um posto da Avenida Amazonas. As câmeras do circuito interno registraram. O local já foi alvo de 5 roubos, só neste mês de agosto, sempre por uma dupla em motocicleta. E segundo os funcionários, o autor foi o mesmo todas as vezes. Hoje ele veio com uma mulher. Ele veio trocando só o garupeiro. O condutor da moto é o mesmo, do 5º assalto. Em horários, dias diferentes, né? Ele só trocou a bermuda assim, de caque para xadrezinho. Igual aqui hoje está de jeans. Mas a blusa é a mesma, o capacete é o mesmo, com detalhe rosa. Todos eles. Cara de pau, né? Será que não pensou que uma hora ia dar errado? Um incêndio queimou o galpão de uma transportadora em Nova Serrana, no centro-oeste do estado. O fogo destruiu 2 carretas e 5.000 pares de sapatos. As chamas destruíram 2 carretas que estavam no galpão desta transportadora de calçados no bairro Parque Gumercinda Martins, em Nova Serrana. De acordo com a empresa, aproximadamente 5.000 pares de calçados que seriam levados para várias partes do país também foram destruídos. Foram gastos mais de 60 mil litros d'água para conter o incêndio. Um caminhão-pipa da prefeitura também foi usado no combate às chamas. A estrutura do local encontra-se totalmente comprometida. É um galpão de aproximadamente 300 metros quadrados, com muito material combustível, e ele foi totalmente tomado. A mulher do dono da empresa contou que 10 pessoas trabalham no local e saíram por volta de 7 horas da noite quando acabou o expediente. Cerca de 15 minutos depois, o fogo começou. Acabou com a nossa vida.
Acabou tudo que tinha lá, era o que a gente tinha. Márcia afirma que os bombeiros demoraram para chegar ao local. Os meninos tentaram tirar o caminhão, não conseguiu. Eu liguei para o bombeiro, pedi pelo amor de Deus para vir tirar o caminhão. Eles não apareceram, eles chegaram aqui 8 horas da noite. Mais de 1 hora para chegar, para tentar apagar o fogo. Mandaram bombeiros de Divinópolis com 2.000 litros d'água. Já tinha pegado fogo no galpão todo e já pegando nos outros galpões do fundo. E se não tem seguro... Tem gente há 1 semana sem água no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves. Os moradores estão revoltados e nos mandaram um vídeo de protesto pelo WhatsApp. Eu sou o Franco, esses aqui são os moradores do bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, divisa com Esmeraldas. Próximo ao condomínio Nossa Fazenda, os moradores estão reclamando há 1 semana sem água. Então tá aí o protesto. Essa é a MG que está sendo fechada porque não tem água há 1 semana, gente. O que que vocês estão querendo, gente? A Ecopasa informou que está trabalhando nas redes para minimizar o que diz ser uma intermitência no abastecimento de água em parte do bairro Veneza. E avisa, neste domingo vai parar os sistemas produtores de água da bacia do Paraopeba para interligar pontos de conexões de adutoras, o que deve normalizar o fornecimento de água. Ela vai ser interrompida em vários bairros de várias cidades da região metropolitana. 8814-1360 é o nosso WhatsApp, pode mandar o seu vídeo também. Se quiser falar conosco, ligue no 3237-6085. 2 suspeitos de roubo de carro atiraram contra a polícia durante uma perseguição no bairro Eldorado, em Contagem, na noite dessa terça. Eles acabaram presos e a prova do crime, segundo a PM, estava no celular de um deles. Os bandidos foram presos neste carro. Segundo a polícia, Tiago dos Santos Martins, de 25 anos, e Jonatas Santos de Oliveira, de 21, roubaram um veículo de uma mulher no centro de Contagem e fugiam pela Avenida João César de Oliveira, no bairro Eldorado, quando foram abordados. Posteriormente, ela ligou 190, né? Aliás, assim que aconteceu o fato, aí a placa do carro e o modelo foi divulgado na rede rádio, aí a gente iniciou um rastreamento, né, e um patrulhamento com as atenções voltadas para o veículo. Sendo que na Avenida João César, né, próximo ali à Faculdade Una, a gente avistou o veículo. Durante a fuga, houve troca de tiros. No meio dessa perseguição, um dos infratores efetuou um disparo de arma de fogo, né, na direção da guarnição. Aí, para repelir essa injusta agressão, a gente também acabou efetuando uns disparos de arma de fogo na direção deles. Ninguém foi baleado. No celular de um dos suspeitos, a polícia encontrou várias fotos de armas, inclusive a do revólver calibre 32 usado no crime. A arma foi apreendida. Nesta imagem, um rapaz aparece segurando uma submetralhadora. Os 2 homens não quiseram gravar a entrevista. Não tem nada a declarar, não. E na capital, 2 homens foram presos vendendo drogas na Vila Humaitá, na região Nordeste. Eles estavam com uma submetralhadora também, de fabricação caseira. Os suspeitos foram detidos depois de uma denúncia anônima. Segundo a PM, eles estavam vendendo droga numa boca de fumo quando foram abordados. Assim, quando viram, né, nós policiais militares, começaram a correr, né, em desbalada carreira aí, em direção ao aglomerado. E com eles, e já de imediato, a gente já encontrou com eles algumas buchas de maconha. De acordo com os militares, Lucas Alves Miranda, de 20 anos, é considerado um dos principais traficantes da Vila Humaitá. Já Elson Alves da Cruz, de 25, também já é conhecido da PM. Os dois têm várias passagens por tráfico de drogas, além de 30 buchas de maconha, que teriam sido dispensadas pela dupla. A polícia fez mais apreensões. Com a ajuda de cães farejadores, foram encontrados escondidos em um lote vago cerca de 2 quilos de maconha, quase R$700 em dinheiro, 2 balanças de precisão e uma submetralhadora de fabricação caseira. Você percebe que os mecanismos delas estão em perfeitas condições. É uma imitação aí quase idêntica aí de uma submetralhadora marginal, o qual tem a posse, né, o porte desse armamento aí, tem condições de efetuar aí diversos disparos aí, né, por segundo aí. Motoristas de ônibus e vans que fazem o transporte interestadual de turismo protestaram nessa manhã em BH e em Juiz de Fora também, contra uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres que regulamenta o fretamento de veículos.
Os micro e pequenos empresários estacionaram os ônibus no entorno do Mineirão. O protesto deles é contra a resolução que determina a troca da frota, que deverá ter no máximo 15 anos a partir de 2025. E a limitação da quilometragem das vans para o transporte fora do estado. Elas terão permissão de rodar apenas 540 quilômetros para ida e volta. Que sejam feitas vistorias de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses, de acordo com a idade do carro, mas que não tire esses carros de circulação. Isso afeta, inclusive, o próprio turista, vamos dizer assim, de uma viagem, por exemplo, a Aparecida do Norte. Um veículo novo hoje, o frete para Aparecida gira em torno de R$ 5.000. Num veículo mais usado, gira em torno de R$ 3.500. Isso afeta tanto quem vai alugar o veículo conosco, como hotéis, casas de peça, ou seja, é uma cadeia decrescente também que vai afetar a todos. A mobilização atinge 17 estados do país nessa quarta. Uma audiência pública está marcada para outubro. A ANTT disse que antes disso vai apresentar uma nova proposta à categoria. 2 homens que roubaram uma casa e amarraram o dono foram presos depois de fugirem no carro da vítima, serem perseguidos pela PM em BH. O assalto foi no bairro Padre Eustáquio. O dono da casa foi surpreendido pelos bandidos. Fui abrir a porta, estava arrombada. Quando eu entrei, o cara me abraçou lá, me agarrou, me jogou no chão e acabou me levando lá para um quarto, né? E me trancou lá. Os 2 assaltantes fugiram no Peugeot da vítima. Eles passaram em alta velocidade por uma viatura da PM e foram perseguidos e presos. Com eles, os policiais encontraram bonés, tênis, uísque, perfume e ferramentas usadas no arrombamento. Wagner Guimarães e Diego dos Santos têm 21 anos. Diego já foi preso por receptação, roubo e porte ilegal de arma. Um tem passagem, o outro não. O outro é iniciante no crime. Moradores de Betim reclamam dos ônibus de uma linha que atende 7 bairros e muito mal. Os veículos só andam lotados, estão sucateados e demoram para passar. Segundo eles, a região cresceu, mas a quantidade de linhas e os horários continuam os mesmos. O 7570 não tem trocador, o motorista é que cobra e isso só atrasa mais a viagem. Os moradores ligaram para o Alô Alterosa e a nossa equipe foi conferir. O telespectador nos chama e a nossa equipe sempre vem, não importa a hora. 5 da manhã, já estamos em Betim para mostrar o sofrimento de quem depende do transporte coletivo. E você aí, embarca nessa com a gente, agora no Alô Alterosa. Eu quero saber de vocês quais são os principais problemas. O que você acha? Superlotação, atraso, ônibus quebrado, vem ônibus muito pequeno, superlotado, ônibus sujo, pneu careca, motorista dirigir e cobrar passagem. Nunca sai do horário do final. Elevador não funciona. Para começar, é o motorista que cobra a passagem. É difícil para o senhor fazer os 2 serviços ao mesmo tempo? Pouco, né? É pouco difícil. Atrasa muito esse fato de não ter o cobrador? Atrasa demais, chega atrasado no serviço. A única forma de conseguir descansar um pouquinho é ir sentado aqui na escada? É, porque o ônibus vem sempre lotado, nunca tem lugar para sentar. Aí sempre a melhor forma é aqui. Ficar nessa muvuca toda aqui, hein, apertado desse jeito. Insuportável. É? Demais. O que mais atrapalha a vida de vocês? Esse transporte horroroso. Nós estamos enrolados com esse transporte nosso aí. Passagem cara e esse absurdo que você está vendo aí, esse ônibus lotado todo dia aí. Né? Qual que é a solução para a senhora? Só é mais ônibus. Mais ônibus. Sabe, tinha um ônibus esse horário e o outro 6 horas. O ônibus foi tirado, por isso que está essa montoeira aqui. Alô, Alterosa! Ajuda a gente, Alterosa! Pelo amor de Deus, ajuda a gente! Nós estamos cansados de sofrer com esse transporte sucateado e precário! Os passageiros não aguentam mais tanto sofrimento e por isso nós vamos cobrar uma solução urgente. E todo mundo tá junto no... Alô, Alterosa!
A Secretaria de Transportes diz que vai monitorar essa linha 7570 para ver se há necessidade de ajuste no número de ônibus que circulam no horário de pico. O Departamento de Estradas de Rodagem diz que vai fiscalizar as condições dos veículos, dos serviços prestados e o cumprimento do quadro de horários. E o governo do estado informou que está revendo a autorização para os ônibus circularem sem cobrador. Olha, quem que tiver reclamação, quiser fazer sugestão, pode ser pelo telefone 155, opção 6, ou por e-mail, atendimento@dr.mg.gov.br. Tem promoção de teatro hoje no Jornal da Alterosa. Olha só, ligue agora para 3209-0988, código 31. E concorra a pares de ingressos para o lançamento nacional da peça Se Meu Gabinete Falasse, com Saulo Laranjeira no papel do deputado João Plenário. Lembram dele? Um dos personagens da Praça é Nossa do SBT. As apresentações são de quinta a domingo aqui no Teatro Alterosa, em BH. Ligue e participe, 3209-0988, código 31. Daqui a pouquinho, nossa produção entra em contato com os ganhadores. Boa sorte para você. Questão de justiça. A Polícia Militar estourou um laboratório de refino de drogas que funcionava numa casa alugada em Belo Horizonte. Foram apreendidos 10 quilos de cocaína, crack e armas, inclusive uma submetralhadora norte-americana. O material foi encontrado em uma casa no bairro Vitória, na região nordeste da capital. A PM monitorava o imóvel havia 3 meses. No local estaria funcionando um ponto de refino e dolagem de drogas. A partir de então, as guarnições começaram a monitorar o local. E hoje recebeu informações de que parte da droga seria retirada do local. A casa havia sido alugada e não tinha móveis. Existia apenas um colchão no local onde o laboratório funcionava. Foram apreendidos 10 quilos de cocaína, mais de 1.000 pinos prontos para a venda, 500 pedras de crack, além de 2 prensas hidráulicas e material para dolagem. A polícia também encontrou 2 submetralhadoras, uma delas de fabricação americana. Os bandidos conseguiram fugir. Teve olheiros que informaram o pessoal que estava na casa e eles conseguiram evadir. As guarnições chegou no local, encontrou o material que foi apreendido, né? A PM trabalhou nessa noite. O governo de Minas lançou hoje o Plano Safra da Agricultura Familiar, que vai financiar a produção de 2015 e 2016 no estado. Além de juros baixos para os empréstimos, 230 mil novas famílias vão receber assistência técnica e extensão rural. O plenário e as galerias da Assembleia ficaram cheios de políticos, representantes de órgãos públicos, movimentos sociais e sindicatos. Algumas categorias em greve, como os fiscais da agricultura do estado, que protestaram. Me empenhei pessoalmente no governo na aprovação dessa equiparação, que tem um impacto de cerca de 20 milhões de reais, que representa 17% da folha de pagamento do IMA de aumento, mas um acordo firmado com o governo. Tem um prazo para ser implementado, entrar em greve antes da implementação não me parece razoável. Ao lado de secretários e deputados estaduais, o governador Fernando Pimentel e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, anunciaram incentivos ao setor de agricultura familiar. O Plano Safra define o financiamento da produção da agricultura familiar para 2015 e 2016. Serão destinados quase 29 bilhões de reais em crédito para o setor em todo o país, além de assistência técnica e da compra dos alimentos pelo governo federal, pelas Forças Armadas e para a merenda escolar. Para Minas serão quase 4 bilhões e meio de reais em crédito rural abaixo da inflação. Na solenidade foi assinada a doação de um terreno de cerca de 15 mil hectares do governo de Minas para o INCRA repassar ao MST. Nós precisamos de imediatamente 57 mil hectares de terra, que é o que se soma aos 42 acampamentos espalhados pelo estado todo. Começou nessa manhã o julgamento do homem acusado de matar um fotógrafo em Ipatinga, no Vale do Aço. Alessandro Neves Augusto, conhecido como Pitote, responde pelo assassinato de Valguinei Assis Carvalho. Foi em maio de 2013. Alessandro já foi condenado a 16 anos de prisão pela morte do jornalista Rodrigo Neto, no mesmo ano. De acordo com as investigações, os assassinatos têm ligação com a investigação de um grupo de extermínio que agia na região. O repórter que trabalhava com o fotógrafo havia denunciado o envolvimento de policiais numa série de homicídios. Valguinei foi morto a tiros pouco mais de um mês depois de Rodrigo, em um pesque-pague de Coronel Fabriciano.
quarta-feira de tempo nublado nos vales do Jequitinhonha e Mucuri por causa dos ventos úmidos trazidos do mar. Já no Vale do Rio Doce, na zona da mata, o dia de céu parcialmente nublado. Nas outras áreas de Minas faz sol. Em Belo Horizonte, a temperatura chega aos 28 graus. Em Almenara, aos 27. Máxima de 28 graus em Ipatinga. 27 em Juiz de Fora. E em Salinas, os termômetros atingem 31 graus. A capital hoje amanheceu com céu sem nuvens. A gente vê agora ao vivo que já tem algumas aí no nosso Belo Horizonte. A temperatura neste momento é de 26 graus e a umidade relativa do ar está em 51%. Oportunidades de emprego oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. Uma vaga de jardineiro, salário de R$ 971. 6 vagas para porteiro, com salário de R$ 1.134. 2 vagas para supervisor comercial, salário de R$ 1.200. 30 vagas para servente de obras, salário de R$ 908. Mais vagas no site pbh.gov.br. Um comerciante foi morto durante um assalto em Cláudio, no centro-oeste do estado. O suspeito é um adolescente de 14 anos que já foi apreendido 10 vezes só neste ano. Faltam menos de 5 minutos para a mercearia fechar e o comerciante conta o dinheiro do caixa. 2 pessoas entram e antes mesmo de abordar a vítima, o que está de moletom claro atira. Ele aponta a arma para os atendentes e faz ameaças. O homem dá alguns passos e cai. Os ladrões roubam R$ 60 e vão embora. Os funcionários correm para pedir socorro, mas já é tarde demais. Lindolfo Rezende, de 49 anos, foi atingido no peito e morreu antes de chegar ao hospital. Os filhos do comerciante estão inconsoláveis. É dor demais, né, cara? Meu pai era tudo para nós. Ajudava todo mundo. Meu filho mesmo hoje perguntou, cadê o vovô? Quem vai trazer de volta? Quem vai fazer as coisas para nós? Meu pai era tudo para nós, hein? A PM analisou as imagens do circuito de segurança e conseguiu identificar os suspeitos. Para a polícia, o tiro foi disparado por um adolescente de 14 anos e que foi apreendido pelo menos 10 vezes só este ano. A comparsa dele seria uma garota de 17 anos e que foi detida 4 vezes recentemente. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil. Mais uma vez, o delegado vai pedir a internação dos adolescentes em um centro socioeducativo. Já cometeram furtos, né, os dois, já cometeram roubo também e tráfico de drogas. São todos crimes de natureza grave. Ainda em choque pela morte do comerciante, os filhos da vítima esperam que o crime não caia na impunidade. Justiça. Essa aí é a lei nossa, cara. É justiça. Essa é a lei. Porque tem que melhorar, cara. Tá difícil. Que faz justiça, porque ninguém vai trazer meu pai de volta. E o Congresso está para votar hoje a redução da maioridade penal. Vamos aguardar a notícia. Eles andaram sumidos, mas estão de volta a 1000 por hora com a divulgação do DVD Dom e Juan nos Bares da Vida, que será gravado em outubro em BH e lançado em janeiro. A dupla contou ao Jornal da Alterosa tudo sobre essa novidade e sobre o sumiço repentino da TV e dos shows. Princesa pro resto, tô nem aí. De Varginha, no sul de Minas, para conquistar fãs em todo o Brasil. Ao longo dos 10 anos de carreira, Dom e Juan emplacaram grandes sucessos e se consolidaram na música sertaneja. Chega de mentira, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo. No auge da carreira ano passado, repentinamente, a dupla suspendeu a agenda de shows e pouca gente ficou sabendo o motivo. Dom estava doente e precisou ficar 7 meses de repouso para se recuperar de uma inflamação na região do intestino. Foram 7 meses de recuperação e hoje, graças a Deus, eu estou muito bem, estou super recuperado. Então hoje inicia-se uma nova fase da nossa vida. Durante o tratamento, Juan, claro, não saiu do lado do irmão. Nossa família é como um tripé. Um sempre está dando ajuda para o outro e assim é a vida. Mas agora eles estão de volta aos palcos e muito animados. Em outubro, gravam o DVD Dom e Juan nos Bares da Vida, com músicas inéditas e releituras de clássicos. É um projeto que a gente idealizou durante muitos anos e hoje a gente está começando a dar o pontapé inicial. Será gravado no final do mês de outubro, nos dias 28, 29 e 30. O pode esperar grandes surpresas
a gente está tendo um cuidado super especial em escolher não só as músicas que a gente vai regravar e também no repertório que a gente está preparando com muito carinho, com músicas novas, né? Os fãs comemoraram. Eu estou muito feliz com o retorno, uma dupla sensacional. Muito bacana, que eu já conheço eles há muito tempo, né? Já seguimos ele há uns 2 anos mais ou menos. Então case-se comigo numa noite de luar ou numa manhã de domingo à beira-mar. Diga sim pra mim. Saúde e sucesso para essa dupla querida. Fique agora com TV Verdade. Outras informações você confere nos nossos noticiários. 6:45 da noite em todo o estado. Eu volto amanhã, depois do Alterosa Esporte. Boa tarde.